Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, um excelente dia para você e muito obrigada pela sua companhia. Estamos no ar para Campinas e outras 48 cidades da nossa região metropolitana. Então, o que você aí de casa quer assistir no jornal neste ano de 2024? Quero te ouvir. Mande uma mensagem para a gente com suas sugestões. Vou ficar aguardando, viu? Dá só uma olhadinha nos destaques desta edição. Especial Carlos Gomes. Alunos da Rede Municipal de Educação de Campinas fazem tour pela cidade para conhecer pontos turísticos que remetem à vida do compositor campineiro. E mais, palestras musicadas sobre Carlos Gomes realizadas no último semestre do ano passado prepararam os alunos para um concurso literário. Mais de 100 redações foram escritas e analisadas pela Academia Campinense de Letras. E veja também, os finalistas foram premiados com viagens para Gramado, Porto Seguro e Ilhéus. Fique com a gente, porque o Educa Acontece já está no ar. A edição do Educa Acontece de hoje é especial e faz uma homenagem ao compositor e maestro campineiro Carlos Gomes, que foi uma referência no cenário lírico-musical do século XIX. Ele levou o nome da nossa cidade para diversas partes do mundo. Por onde passava, encantava e emocionava as pessoas. No último semestre do ano passado, várias atividades foram realizadas pela Rede Municipal de Educação aqui de Campinas para homenagear o compositor. Fora da sala de aula, alunos percorreram lugares que marcaram a vida dele. E claro, a nossa equipe embarcou nesse passeio. Vamos ver juntos? Alunos da turma do 5º ano da escola Professora Dulce Bento Nascimento embarcaram para uma aventura educativa. Deixaram a sala de aula para explorar pontos turísticos da cidade em busca de conhecer mais a história do renomado maestro Carlos Gomes. Passeio que você vai fazer hoje? Sim, o passeio do Carlos Gomes, uma pessoa muito importante aqui de Campinas. Vou aprender muita coisa, vai ser muito legal, bom, e eu espero muito desse passeio. Antônio Carlos Gomes foi o mais importante compositor de ópera do Brasil. Nasceu em Campinas no dia 11 de julho de 1836 e durante os seus 60 anos de vida se dedicou à música. É o autor da ópera O Guarani e foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro alla Scala em Milão, na Itália. Mais do que merecido, agora ganha um tour turístico em sua homenagem. O passeio teve início logo após a chegada dos guias turísticos, que aguardavam o grupo na Estação Cultura e acompanharam todo o trajeto, fornecendo informações e contando a história da cidade para as crianças. O evento ainda contou com a presença do escritor e historiador Jorge Alves Lima, que é um dos principais memorialistas da cidade. Daqui é um estudo do meio, e nós vamos estudar através de uma forma diferente. Não é em sala de aula, iremos estudar dentro do ônibus. Daqui, de dentro do ônibus, as crianças puderam acompanhar um pouco mais da história de Carlos Gomes através de pontos turísticos da cidade que fazem referência ao compositor. O monumento que guarda os restos mortais de Carlos Gomes é um dos pontos em destaque na região central de Campinas. Sua estátua majestosa encontra-se em meio à Praça Bento Quirino, local de grande significado histórico, pois também abriga o Marco Zero da cidade. Momento de fazer um registro e de estar atento às informações da guia. Ao longo do trajeto, a praça e o Colégio Carlos Gomes foram pontos que também receberam uma parada para observação, permitindo uma melhor compreensão da história local. No interior do ônibus, uma professora bilíngue prestou auxílio aos alunos com deficiência auditiva, facilitando a compreensão e esclarecendo dúvidas sobre as informações compartilhadas pelos guias turísticos. Um dos pais que acompanhou o passeio destaca a relevância da inclusão. A gente vai aprendendo de outra forma, né? A gente aprende a coisa no lugar dela. Então,
os lugares do Carlos Gomes, onde que ele nasceu, onde que ele foi enterrado, etc. E a escola do Cadu é muito boa, ela tá ajudando a incluir, legal, né? Ele tem uns amigos que gostam dele, é uma troca boa, né? E aí no ônibus é que vocês foram percebendo que ele interage, né? A pessoa interage bem. Se você não começa com preconceito, você começa, né, com a mente aberta, as crianças que estão com a mente aberta aí vão aprendendo, vão interagindo legal. Ao término do passeio cultural, o grupo desembarcou na Torre do Castelo, um dos notáveis marcos históricos da cidade. No local, o historiador e presidente da Academia Campinense de Letras conversou com as crianças sobre a importância de conhecer o passado, compreender a história da cidade e explorar a vida de Carlos Gomes. Fico tão feliz de transmitir a eles, às gerações futuras, a fascinante história de Campinas, dos seus personagens, do cenário da cidade, e falar dessa personagem ímpar da nossa história, que é Antônio Carlos Gomes, considerado o maior compositor do continente americano na obra lírica, até hoje insuperável. Os alunos não apenas se aproximaram da icônica figura de Carlos Gomes, mas também despertaram para uma nova apreciação do valor da música, da cultura e da história. A gente vem trabalhando na sala de aula, todo o conjunto, todo o contexto, né, da história dele, e isso vem puxando outras aprendizagens, né? Poder ver os lugares, passar pelos locais, reviver um pouquinho da história. É sensacional, as crianças amam e depois eles lembram com mais facilidade. Eles terem essa noção histórica até das raízes, das próprias origens deles, né? E valorizarem a história, é muito importante. Aprendi que o Carlos Gomes, ele construiu o Guarani, né? Eu gostei muito das obras que fizeram em homenagem, principalmente ali da Praça do Carlos Gomes, que dá para socializar. As atividades educativas com alunos da rede municipal em homenagem ao compositor campineiro continuaram a todo vapor aqui na cidade depois dos passeios turísticos. Os estudantes do 5º ano do ensino fundamental se prepararam para um concurso de redação. O mês de setembro é dedicado ao maestro e compositor Carlos Gomes. Diversas atividades estão sendo realizadas com os alunos da rede municipal para que eles possam conhecer melhor a história desse ícone da música lírica brasileira. As crianças já participaram de um passeio e agora estão se reunindo para aprender mais sobre o artista. A professora, ela falou que a gente ia começar a ter meio que estudos no meio, por Campinas, para ajudar na redação sobre Carlos Gomes, um dos maiores músicos, maior músico que já esteve aqui em Campinas, eu acho. A gente viu a casa onde ele nasceu, viu o monumento como ele foi trazido para cá. Após passear pela cidade e reconhecer os lugares onde leva o nome Carlos Gomes e também conhecer um pouco mais da cidade de Campinas, eles estão agora aqui para participar do concurso que há 10 anos nós fazemos. A Secretaria Municipal de Educação, ela preza muito pela parte cultural pedagógica, ou seja, pedagogia com cultura. E as crianças vão participar mais uma vez desse concurso, que é escrever uma redação sobre a vida e obras de Carlos Gomes. A dinâmica de hoje inclui vídeos relacionados ao tema e trechos de músicas que irão contribuir na elaboração dos textos. Os 5 melhores serão anunciados no dia 24 de outubro, com direito a premiações. Eu estou bem animada, por causa que eu sempre quis, participar de algum concurso assim grande. E, sim, é meio que um sonho realizado mesmo, participar de alguma coisa assim grande. Na criançada, principalmente nessa faixa etária de 11 anos, 10, 11 anos, é muito difícil ela ter acesso à música erudita.
tem que colocar o Carlos Gomes assim mais próximo deles, que ninguém goste daquilo que não conhece. Rápido intervalo no Educa Acontece e logo em seguida a gente continua com as atividades dos estudantes de Campinas em homenagem a Carlos Gomes. Não saia daí, espero você. Educa Acontece. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. De volta aqui na tela da Educa TV pelo canal 12.2 da sua TV aberta e a gente segue com o especial Carlos Gomes. No bloco anterior falamos que os alunos da rede municipal se prepararam para o concurso de redação. Se na época de Carlos Gomes tivesse avião, hein? Para onde ele iria? Esse foi o tema. E a gente traz agora os detalhes da premiação que aconteceu no Teatro Castro Mendes. Meus campineiros e campineiras, meu desejo é que vocês possam perseverar. Acreditem, sonhem alto, ousem ir além. Perseverem, continuem, pois a recompensa chegará, os frutos colherão. O Luiz seguiu à risca esse conselho e sabe bem o que é perseverar. Foram meses utilizando o sistema Braille para ler e escrever sobre Carlos Gomes. Toda essa dedicação do aluno e da professora rendeu uma menção honrosa. Foi um pouquinho difícil, mas eu escrevi na linha Braille, pesquisei em casa, estudei e foi um pouquinho difícil porque era até eu pesquisar, eu estava tentando pegar o máximo de dados. Todas as atividades ele faz em conjunto com a turma, então essa não seria diferente, né? Nós fizemos primeiro um trabalho de oralidade com ele, depois ele fez um trabalho de pesquisa e por último foi a escrita dele na linha Braille. Ele é um dos 420 participantes do 10º concurso literário Carlos Gomes. Além de fazer com que os estudantes conheçam as obras e a vida do maestro, a ideia é desenvolver a pesquisa e a escrita. É muito importante porque a gente resgata a memória de uma personalidade muito importante para Campinas, né? O Antônio Carlos Gomes não é qualquer compositor. Ele foi um dos primeiros a se destacar internacionalmente. Então, quando a gente pede para as crianças pesquisar sobre Carlos Gomes, quando a gente pede para eles escrever sobre Carlos Gomes, nós estamos primando por vários dos nossos objetivos. No programa municipal de leitura e escrita, por exemplo, né, que é a pesquisa, a escrita, a reescrita, bem aquilo que o personagem Carlos Gomes falou aqui, é insistir, é fazer uma, fazer duas, fazer 3 vezes, até que a gente consegue fazer muito bem feito. São crianças externo ao assunto, temos ótimos professores, e o meu desejo é que eles tivessem o contato diretamente com a escrita e também a escrita direcionada com o maestro Carlos Gomes. O envolvimento dos alunos mostra o sucesso desse projeto e também que é possível aliar história, cultura e arte no dia a dia da sala de aula. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para os alunos, enriquece demais culturalmente. Eles não têm contato com música clássica, então foi algo muito interessante. Eles se envolveram no projeto e gostaram muito de participar. Gostei bastante, a gente aprendeu bastante sobre Carlos Gomes. A professora ensinou bastante coisa, a gente conseguiu fazer os textos que ficaram bem legais. E eu gostei bastante porque a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre o Carlos Gomes. A Nair é mãe do ator que interpretou o Carlos Gomes na premiação e veio prestigiar a apresentação do filho. Ela se entusiasmou com o trabalho promovido pela Secretaria de Educação sobre a vida do maestro. Porque tudo que nós pudermos fazer em termos de educação para o desenvolvimento da criança, para que se torne um adulto mais sábio, que possa fazer reflexões sobre a sua própria vida e sobre o ambiente e sobre o local onde vive. Esses eventos ajudam muito a desenvolver o psíquico da criança. E por falar em mãe,
Samuel descobriu histórias da infância da mãe durante a pesquisa. Isso fez toda a diferença para ele, que ficou em primeiro lugar. Quando a minha mãe era pequena, ela ouvia no rádio um programa chamado A Voz do Brasil. E a abertura da Voz do Brasil é o Guarani, que Carlos Gomes fez, né? Fez um pouco de sucesso. Muito, né, no caso. E que minha mãe gosta de uma música chamada Baile da Vida, do Milton Nascimento, que fala sobre onde o povo estava. Que Carlos Gomes queria ir aonde o povo estava, onde que o povo gostava da música dele. E esse eu terminar minha redação, onde o povo está. Em um café da tarde, os 5 alunos vencedores do concurso de redação receberam seus prêmios na Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas. Os 3 primeiros colocados ganharam viagens com acompanhantes para Ilhéus, Porto Seguro e Gramado. Veja os detalhes na reportagem. A entrega dos prêmios do primeiro concurso literário Carlos Gomes 2023 reuniu alunos, familiares e gestores das escolas municipais de Campinas em um café da tarde na Secretaria Municipal de Educação. Os 3 primeiros colocados do concurso ganharam viagens com acompanhantes para Gramado, Porto Seguro e Ilhéus, e todos estão cheios de expectativas. Olha, eu já andei de avião, só que eu não tinha nascido ainda, estava na barriga da minha mãe. E ela tinha ido lá para Bahia, mas eu acho que essa viagem vai representar muito, porque eu nunca viajei, então vai ser muito legal. A importância do concurso, sabe? A gente ganhou, a gente mereceu, porque a gente estudou bastante, a gente mereceu. Maravilhoso, né? Porque eu fiquei muito feliz, vai representar muita coisa. Tipo, eu vou ficar tão lisonjeada de poder fornecer isso pra mim, pros meus pais, pra minha família, né? Tanto é que a gente nunca tinha andado de avião, vai ser a primeira vez. Acho que vai ser muito, muito simbólico pra mim, acho que eu nunca vou esquecer disso. Diversão, aprendizagem, cultura, conhecer outros lugares. O concurso literário marcou as atividades em comemoração ao mês Carlos Gomes, celebrado em setembro. Alunos participaram de tour em pontos turísticos que homenageiam o compositor, além de palestras musicadas. O concurso foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Diário Campineiro, Precoltec Cursos e Azul. Então o objetivo nosso é realmente fomentar a educação, fazendo com que haja um estímulo de alguma forma. Porque quando você premia, você está trazendo essas pessoas, essas crianças, adolescentes, para que elas possam realmente estudar mais. Então esse é o objetivo principal do Diário Campineiro. A gente tem como norma, como regra, como educadores que somos, entender, praticar que educação transforma. E para um aluno que está terminando o Fundamental 2, 14, 15 anos na média, ele vai entrar para o ensino médio com 15 para 16 e sair do médio perto da maioridade. Então, se a gente plantar antes a formação, a libertação desses alunos de uma coisa meio que atual, que é a dependência de redes sociais e etc., se a gente conseguir, através da educação, se a gente conseguir inserir uma profissão para esse jovem, com certeza absoluta, ele vai começar a vida profissional dele num patamar, inicialmente falando, já mais alto um pouquinho. Eles têm nessa premiação uma etapa importante do caminho. Significa que aprenderam bem nessas escolas ao longo dos anos que antecederam, recebem esse prêmio, isso é um estímulo enorme na vida de um estudante, e com isso eles vão se sair melhor ainda nos próximos anos, nas próximas etapas, e efetivamente terem uma formação completa dentro da nossa rede e mesmo depois em cursos técnicos, em nível médio, em faculdades, enfim, seguindo uma carreira profissional que efetivamente os coloquem como protagonistas no desenvolvimento do país. Ganharam bolsas de estudo do Precoltec João Vitor de Abreu Almeida,
Lara Amorim de Andrade e Luiz Miguel Queiroz Santos. Parabéns aos vencedores e a todos que participaram desse concurso tão importante, né? Realizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Diário Campineiro, Precoltec, Cursos e Azul. E por hoje é só. Você fica agora com imagens aéreas da Praça Antônio Pompeu, no centro de Campinas. Lá é onde fica o monumento túmulo do maestro Antônio Carlos Gomes. Nesta mesma praça fica o Marco Zero da cidade de Campinas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia nessa edição do Educa Acontece. Continue acompanhando toda a nossa programação aqui pelo canal 12.2 e também pelo nosso streaming no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.